Quero contar algo que levei anos para compreender. Algo tão simples que talvez você despreze, mas tão poderoso que mudou absolutamente tudo. Houve uma mulher que veio até mim certa vez, desesperada. Ela não tinha nada. O marido havia ido embora. O dinheiro tinha acabado e ela estava prestes a perder a casa. Ela me olhou com os olhos vazios e disse: Senhora Shin, eu tentei de tudo. Oração não funciona. Afirmações não funcionam. Nada funciona. E eu olhei para ela, realmente olhei para ela e disse: Querida, você não tentou tudo, porque ainda não tentou falar como se já estivesse feito. Ela piscou, confusa. O que a senhora quer dizer? Você tem implorado, eu disse. Você tem suplicado. Você tem pedido a Deus que talvez, quem sabe, se Ele tiver tempo, te ajude. Mas você nunca se colocou na verdade daquilo que deseja e declarou isso como algo já concluído. E ali mesmo, naquele pequeno cômodo, eu lhe ensinei algo que mudaria sua vida em 30 segundos. Não em 30 dias, não em 30 horas, em 30 segundos. Em 3 semanas, o dinheiro chegou até ela de uma fonte que ela havia esquecido que existia. Em 2 meses, ela conheceu um homem que a valorizou de maneiras que seu primeiro marido jamais havia feito. Em 6 meses, ela era dona de uma casa 2 vezes mais bonita do que aquela que temia perder. Magia? Não. Milagres, talvez. Mas, na verdade, era algo muito mais simples e muito mais profundo. Era o entendimento de que a sua palavra é a sua varinha e que a forma como você fala em apenas 30 segundos pode destrancar portas que anos de luta mantiveram fechadas. Hoje, eu vou compartilhar esse ritual com você. Mas antes, você precisa entender por que ele funciona. Porque se você não entender o porquê, fará isso 1 ou 2 vezes e depois abandonará quando sua mente lógica começar a argumentar. E ela vai argumentar. Sempre argumenta. Sua mente racional dirá: Isso é ridículo. Você está aí falando palavras para o nada enquanto sua conta bancária não mudou, enquanto o diagnóstico ainda está no laudo médico, enquanto aquela pessoa ainda não ligou. E é nesse momento que a maioria das pessoas desiste. Elas colocam apenas a ponta do pé na água, sentem o frio e correm de volta para a margem familiar da preocupação e da reclamação. Porque reclamar, pelo menos, parece honesto, parece real. Combina com o que você vê. Mas aqui está o que você precisa entender. Seu mundo exterior sempre está mostrando uma fotografia antiga. Sempre. O que você vê hoje nas suas circunstâncias foi revelado no quarto escuro da sua consciência semanas, meses, às vezes anos atrás. Você está olhando para os pensamentos de ontem, tornados visíveis. Então, quando você fala sua palavra hoje, você não está negando o que vê. Você está apenas se recusando a continuar revelando as mesmas fotografias. Você está mudando aquilo que alimenta a máquina. Trabalhei certa vez com uma mulher. Vou contar sobre ela porque sua história ilustra isso perfeitamente. Ela veio até mim em um terror financeiro absoluto. Não apenas preocupação, terror. Ela tinha $30 em seu nome. O aluguel venceria em 1 semana, não havia perspectivas de trabalho e ela tinha uma filha pequena para alimentar. Cada célula do seu corpo queria entrar em pânico. Cada voz lógica em sua mente gritava que ela deveria pensar em de quem pedir dinheiro emprestado, o que penhorar, onde implorar. Mas em vez disso, eu a ensinei a dizer esta frase simples: Deus é meu suprimento infalível, e grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente, sob a graça, de maneiras perfeitas. Ela olhou para mim como se eu tivesse perdido o juízo. Florence, ela disse, eu preciso de dinheiro para o aluguel, não de poesia. Eu lhe disse, fale assim mesmo. Fale especialmente porque parece impossível. Fale até que algo dentro de você mude. E ela falou, não 1 vez, não 2. Ela repetiu essa declaração dezenas de vezes por dia enquanto lavava a louça, enquanto levava a filha à escola, antes de dormir, ao acordar. Cada repetição era uma semente plantada no jardim da sua consciência.
E foi exatamente isso que sempre acontece quando se cuida fielmente desse jardim. Em 3 semanas, seu marido voltou para casa com a notícia de uma promoção que ele nem sequer havia solicitado. O aumento de salário cobria exatamente o que eles precisavam. Mas não foi só isso. Uma semana depois, uma velha amiga ligou inesperadamente. Alguém com quem ela não falava há anos, oferecendo-lhe um trabalho freelancer que se encaixava perfeitamente na rotina dos filhos. Alguns chamariam isso de coincidência. Outros diriam que foi apenas sorte. Mas você e eu sabemos melhor. Isto foi a lei em ação. Ela mudou suas conversas internas e o universo se reorganizou para acompanhar isso. Quero que você entenda algo crucial aqui. As palavras por si só não são fórmulas mágicas. Você não está lançando feitiços. O que você está fazendo é muito mais poderoso do que isso. Você está reprogramando a sua consciência. Está criando novas conexões mentais. Está ensinando ao seu subconsciente uma nova linguagem. A linguagem da abundância em vez da escassez, da possibilidade em vez da limitação. Seu subconsciente é como o servo mais fiel que você jamais terá. Ele não julga suas instruções. Ele não argumenta com você. Ele simplesmente diz, sim, mestre, e começa a trabalhar para manifestar aquilo que você gravou nele. Mas aqui está a questão. Ele já está trabalhando para você neste exato momento. A pergunta é, o que você tem dito a ele? Se você tem dito, nunca tenho o suficiente, seu subconsciente concorda e responde, não é suficiente. Se você tem dito, as coisas nunca dão certo para mim, seu servo fiel responde conforme o pedido, dificuldade e frustração a caminho. Ele não faz isso para te ferir. Ele apenas está cumprindo ordens. Mas quando você muda conscientemente essas ordens, quando começa a afirmar, sou sempre sustentado, ou o universo se organiza a meu favor, algo extraordinário acontece. Seu subconsciente recebe novas instruções. E, porque ele está conectado à inteligência infinita que governa todo o universo, ele começa a movimentar fios que você nem sabia que existiam. Eu vi essa transformação acontecer inúmeras vezes. Uma mulher veio até mim certa vez completamente derrotada. Estava desempregada há meses, e por onde passava, as portas se fechavam. Sua mente estava saturada de derrota. Cada pensamento era, não há nada para mim. Sou velha demais. Não sou qualificada o suficiente. Eu disse a ela. Suas palavras são suas varinhas. Você está conjurando a própria rejeição. Ela me olhou como se eu estivesse falando outra língua, mas o desespero torna qualquer um aprendiz. Ela concordou em mudar sua fala interior. Todas as manhãs e todas as noites passou a afirmar. Meu trabalho perfeito se manifesta agora, de maneira perfeita. Sou guiada ao lugar certo, com as pessoas certas, na remuneração certa. Em 2 semanas, ela recebeu uma ligação de uma empresa para a qual havia se candidatado 6 meses antes. Eles haviam guardado seu currículo. Algo mudou nas necessidades deles e, de repente, ela era exatamente o que procuravam. Um salário melhor do que ela sequer havia pedido. Coincidência? Eu não acredito mais em coincidências. Eu acredito em leis. Leis espirituais tão precisas quanto a gravidade. Veja, o universo não ouve suas desculpas. Ele não se importa com sua lógica ou com suas análises realistas. Ele responde apenas à vibração que você emite. E são suas palavras e seus pensamentos que criam essa vibração. É por isso que reclamar é tão perigoso. Quando você reclama, está fazendo um pedido por mais motivos para reclamar. Está dizendo ao universo, sim, mais disso, por favor. Gostaria de mais sofrimento acompanhado de frustração. E o universo, sendo o garçom perfeito que é, responde, imediatamente, Senhor, já estou trazendo. Agora, eu quero que você compreenda algo essencial. Quando você reclama, você não está apenas fazendo barulho. Não está apenas desabafando. Você está criando ativamente. Está falando coisas para a existência. Cada palavra que você pronuncia é uma semente plantada no jardim da sua experiência.
E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O universo não distingue aquilo que você deseja daquilo a que você dá atenção. Ele apenas sabe onde está o seu foco. É como um mecanismo de busca que responde exatamente aquilo que você digita. Se você continua digitando, "Por que tudo é tão ruim?", vai receber páginas e mais páginas de respostas ruins. Vi pessoas reclamarem até perder oportunidades, relacionamentos, saúde e prosperidade. Elas se perguntam por que suas vidas nunca mudam, mas repetem a mesma história todos os dias. Eu nunca tenho dinheiro suficiente. As pessoas sempre me decepcionam. Nada nunca dá certo para mim. E depois ficam absolutamente chocadas quando isso se torna exatamente a realidade delas. Suas palavras não são passivas. Elas são criativas. Elas são recipientes de poder. A própria Escritura nos diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Não como sugestão, não como influência, mas como poder. Quando você fala, está dando ordens ao seu subconsciente. Está transmitindo instruções à inteligência infinita dentro de você. Vou lhe dar um exemplo prático. Eu conheci uma mulher que reclamava constantemente do trabalho. Todas as manhãs, a mesma história. Eu odeio este lugar. Meu chefe é impossível. Eu sou tão infeliz. Ela repetia isso por meses. E sabe o que aconteceu? Ela recebeu exatamente aquilo que continuava declarando: mais razões para odiar o próprio trabalho. O chefe ficou ainda mais difícil. A carga de trabalho aumentou. O ambiente se tornou mais tóxico. Mas aqui está a parte interessante. Quando finalmente consegui convencê-la a parar de reclamar e começar a afirmar: sou divinamente guiada para minha oportunidade perfeita, tudo mudou. Em 3 semanas, uma ex-colega ligou para ela falando de uma vaga que ela nem sabia que existia. Condições perfeitas, salário melhor, pessoas maravilhosas. Mesma mulher, palavras diferentes, realidade diferente. Isso não é coincidência. Isso é lei. É assim que o universo funciona. Você não pode continuar falando pobreza e esperar prosperidade. Não pode continuar declarando doença e esperar saúde. Não pode continuar afirmando limitação e esperar abundância. Suas palavras estão moldando a forma, e a vida está despejando o concreto. Quando endurece, você passa a viver dentro da estrutura que falou para a existência. Eu me lembro de uma mulher que veio até mim exausta, drenada, mal conseguindo se manter de pé. Ela contava a todos que quisessem ouvir o quanto estava cansada. Estou tão cansada. Estou sempre cansada. Não sei por que estou tão cansada. Dia após dia, semana após semana, ano após ano. E seu corpo, fiel servo que é, continuava entregando exatamente o que ela pedia. Mais cansaço, exaustão cada vez mais profunda. Porque a mente subconsciente não discute, não pergunta: você tem certeza de que quer estar cansada? Ela simplesmente diz: seu desejo é uma ordem. Então eu disse a ela o mesmo que digo a você agora: pare de pedir aquilo que você não quer. Ela resistiu no início. Mas eu estou cansada, disse ela. Não é desonesto dizer que não estou? E é aqui que a maioria das pessoas se confunde. Eu não estou pedindo que você minta. Estou pedindo que você pare de ensaiar o problema e comece a declarar a solução. Existe uma enorme diferença entre reconhecer o que é e dar a isso um trono na sua consciência. Ela começou a mudar as palavras. Em vez de estou tão cansada, passou a dizer: sou renovada com energia divina. No começo, parecia mentira, mas ela persistiu. E algo notável aconteceu. Em poucas semanas, a exaustão começou a ir embora. Não porque as palavras fossem mágicas, mas porque ela parou de alimentar a condição com sua atenção, sua emoção e sua concordância verbal. Suas palavras estão sempre construindo ou demolindo. Não existe território neutro. Quando você diz, não posso pagar por isso, você constrói um muro entre você e a abundância. Quando você diz, nunca tenho uma chance, você constrói uma prisão.
Quando você diz "ninguém me valoriza", você se inscreve na invisibilidade. E antes que você proteste, antes que diga "mas isso é verdade", deixe-me lhe perguntar: como defender suas limitações está servindo você? Que prêmio você ganha por estar certo sobre sua luta? O universo não se importa com suas provas. Não se importa com quantos recibos você guardou, com quantas capturas de tela de mensagens ignoradas você tem, com quantas vezes foi ignorado para uma promoção. O universo só se importa com a frequência que você está emitindo. E aqui está o que confunde as pessoas. Elas pensam que estar conscientes de seus padrões negativos significa que já os superaram. Pensam que dizer "eu sei que tenho uma mentalidade de escassez" lhes dá passe livre para continuar vivendo na escassez. Não dá. Consciência sem transformação é apenas sofrimento sofisticado. Você já reparou como algumas pessoas sabem descrever todo o próprio perfil psicológico, nomear todos os seus traumas, explicar o estilo de apego com termos clínicos, e mesmo assim, nada na vida delas muda? Isso acontece porque transformaram suas feridas em identidade. Fizeram da própria dor a marca pessoal. E o universo diz: tudo bem, você quer ser a pessoa ferida. Aqui está mais evidência para sustentar esse papel. Deixe-me ser absolutamente clara. Eu não estou diminuindo sua dor. Não estou dizendo que suas lutas não são reais. O que estou dizendo é que ensaiar essas lutas, defendê-las, erguer altares para elas, isso não é cura. Isso é fidelidade ao sofrimento. E você não deve lealdade ao seu sofrimento. Cada vez que você diz algo sobre si mesmo, está dando ordens ao universo. Você não está apenas descrevendo a realidade, está prescrevendo, está escrevendo a próxima cena. E a maioria das pessoas está, sem perceber, escrevendo a mesma cena dolorosa repetidas vezes, e depois se pergunta por que sua vida parece um reprise de um programa que odeiam. Então, o que fazer no lugar disso? Você para de argumentar a favor das suas limitações. Para de coletar provas da sua falta de valor. Para de se conectar com pessoas apenas por meio de reclamações compartilhadas, porque isso não é vínculo, isso é prisão energética mútua. Você começa a falar como se aquilo que deseja já fosse verdade. Não por delírio, mas como tecnologia espiritual. Não finja até conseguir. Incorpore até materializar. Está entendendo? É por isso que afirmações silenciosas quase nunca funcionam. Por isso murmurar dentro da cabeça não muda nada. Palavras ditas em voz alta carregam vibração, movem o ar, remodelam a matéria. Até a física sabe disso. Ondas sonoras alteram partículas fisicamente. Sua voz não é decoração, ela é construção. Então você começa a falar sua palavra. Não timidamente, não como uma pergunta, mas como um fato espiritual. Meu trabalho perfeito se manifesta agora, de maneira perfeita. Sou cercado pela seleção divina da prosperidade. Meu bem agora flui para mim em avalanches de abundância. Essas não são esperanças. São declarações do que já existe no reino invisível, sendo agora chamado para a forma visível. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Você não fala essas palavras para se convencer. Você fala para comandar as forças invisíveis que estão sempre ouvindo, sempre respondendo. O universo não se importa com a sua dúvida. Ele só se importa com a sua palavra. Como um servo fiel, ele diz: seja feita a sua vontade, e começa a organizar as circunstâncias para combinar com o seu decreto. Eu vi isso funcionar em situações impossíveis. Uma mulher que declarou seu lar perfeito e 3 dias depois recebeu uma ligação sobre um imóvel que nem havia sido anunciado ainda. Um homem que declarou sua compensação divina e encontrou um cheque no correio vindo de uma fonte esquecida. Não é coincidência, não é sorte, é lei. Lei absoluta e imutável, respondendo à vibração e ao comando. Agora vamos falar do motivo pelo qual as palavras da maioria das pessoas falham. Elas dizem o que desejam, sim, mas dentro de uma hora dizem exatamente o oposto. Sou próspero. Logo depois, não posso pagar isso. Sou curado. Logo depois, descrevem todos os sintomas para 5 pessoas diferentes.
Elas balançam o pêndulo de um lado para o outro e se perguntam por que a manifestação nunca se estabiliza. Você não pode construir uma casa enquanto a demole ao mesmo tempo. Isso é a disciplina da vigilância. Guardar suas palavras como se sua vida dependesse disso, porque depende. Cada reclamação é um decreto para mais motivos de reclamar. Cada palavra de escassez convoca mais escassez. Sua palavra é sua varinha. Você está lançando feitiços o dia todo, queira ou não. E a maioria das pessoas está se amaldiçoando para a pobreza, a doença e a infelicidade sem sequer perceber. Eu vi uma mulher, brilhante, capaz, talentosa, sabotar todas as oportunidades que surgiam. Eu não tenho sorte, ela dizia. Coisas boas nunca acontecem comigo. E como um relógio, as portas se fechavam. Não porque o universo estivesse contra ela, mas porque ela decretava isso a cada respiração. Veja, a lei não julga suas palavras. Não pergunta se você está brincando ou falando sério. Ela simplesmente obedece. Toma sua palavra como comando e corre para cumpri-la. Quando você diz, não posso pagar isso, deu ordem de marcha ao universo. Quando declara, estou sempre quebrado, assinou um contrato com a escassez. Quando sussurra, nada nunca dá certo para mim, você fecha a porta para todo o bem que tenta chegar até você. E aqui está o que torna isso ainda mais poderoso, ou mais perigoso. Suas palavras não apenas criam o seu futuro, elas criam o seu presente agora mesmo. Elas moldam o que você vê, o que percebe, o que atrai e o que repele. Eu conheci certa vez um homem que dizia constantemente: as pessoas estão sempre tentando me enganar. E não é que ele encontrava desonestidade em todo lugar? O mundo inteiro era corrupto? Ou ele havia sintonizado a consciência na frequência da desconfiança, da suspeita e da traição? Suas palavras criaram um filtro através do qual ele vivia todas as interações. Ele literalmente não conseguia enxergar a honestidade nem quando ela estava bem diante dos olhos. Por isso eu lhe digo, mude suas palavras, mude seu mundo. Isso não é poesia, é física, é lei espiritual em ação. Em vez de não posso pagar isso, experimente. Estou aberto para receber abundância de maneiras inesperadas. Em vez de estou tão cansado, declare, a energia flui através de mim agora. Em vez de isso sempre acontece comigo, afirme, eu espero milagres. No começo parece estranho? Sem dúvida. Sua mente lógica vai protestar? Provavelmente. Mas seu subconsciente não discute. Ele aceita. E a lei não. Ela parou de estar em guerra consigo mesma por meio das próprias palavras. Veja, o universo não debate. Ele entrega. Você está escrevendo a história da sua vida com cada frase que pronuncia. Então, faça dela uma obra-prima, não uma tragédia. Porque aqui está a verdade desconfortável que poucos têm coragem de dizer. Suas palavras não estão apenas descrevendo sua realidade. Elas estão prescrevendo sua realidade. Toda vez que você diz, eu não posso pagar isso, você está dando ordens diretas ao universo. Toda vez que declara, eu sempre fico doente no inverno, você está enviando um convite para a enfermidade. Você não está relatando fatos, você está emitindo comandos, e o universo é o servo mais obediente que você jamais terá. Ele não discute, não questiona, apenas diz. Seu desejo é uma ordem. Você diz que é azarado no amor. O universo organiza as circunstâncias para provar que você está certo. Você declara que o dinheiro escorre pelos seus dedos. Observe como ele desaparece rapidamente. Você afirma que já é velho demais para recomeçar. Toda oportunidade que poderia desmentir essa frase sai discretamente pela porta dos fundos. Eu vi isso acontecer milhares de vezes. Uma mulher vem até mim desesperada, buscando abundância. E no mesmo fôlego diz, eu nunca tenho o suficiente. Ali está o decreto. Ali está o comando que sua mente subconsciente e o próprio universo passam a cumprir incansavelmente. Ela está lançando um feitiço contra si mesma. E depois se pergunta por que está vivendo como se estivesse amaldiçoada.
Sua mente subconsciente registra cada palavra. Ela não tem senso de humor. Não entende sarcasmo nem exagero. Quando você brinca, estou tão quebrado que não consigo nem prestar atenção. Ela arquiva isso como instrução. Quando você comenta casualmente, esse tempo está me matando. Acabou de enviar uma ordem hostil para o seu próprio corpo. Sua mente subconsciente é literal, leal e infinitamente poderosa. Ela pega suas palavras como plantas de engenharia e começa a construir exatamente aquilo que você descreveu. Por isso, a pessoa que fala o tempo todo de dores tem cada vez mais dores para contar. Por isso, quem sempre fala de inimigos vive cercado deles. Por isso, quem declara "nada nunca dá certo para mim" experimenta uma vida onde tudo constantemente dá errado. Elas acham que estão descrevendo suas circunstâncias. Não percebem que estão criando essas circunstâncias. Agora, eu sei no que você está pensando. Você se lembra daquela vez em que disse algo positivo e nada aconteceu. Você afirmou prosperidade e sua conta bancária não se encheu magicamente. Você declarou saúde e mesmo assim pegou aquele resfriado. Então decidiu que tudo isso é bobagem, certo? Mas deixe-me te perguntar uma coisa. Quantas horas você passou afirmando abundância, comparado às horas que passou se preocupando com contas? Quantos minutos você dedicou a declarar saúde, em comparação ao tempo reclamando dos sintomas? Uma única frase positiva não apaga uma vida inteira de programação negativa. Você não pode plantar uma única semente de fé em um jardim tomado de ervas daninhas e esperar que ela floresça. Você precisa cultivar sua mente com a mesma disciplina com que um jardineiro cuida das suas rosas mais preciosas. Toda manhã, você arranca as ervas da dúvida. Toda noite, você rega as sementes dos seus desejos com gratidão e convicção. Isso não é um ato isolado. É um estilo de vida. O universo não responde aos seus pensamentos positivos ocasionais. Ele responde à sua postura mental dominante. O que ocupa sua mente com mais frequência? Que diálogos você repete para si mesmo quando ninguém está ouvindo? Essas são as verdadeiras orações que moldam sua realidade. Eu vi pessoas irem a palestras motivacionais, comprarem todos os livros de espiritualidade, decorarem afirmações e continuarem na escassez. Por quê? Porque tratam a lei espiritual como um bilhete de loteria. Querem fazer uma única declaração e ganhar o prêmio. Mas a lei espiritual funciona como a agricultura, não como o jogo. Você colhe o que planta e precisa plantar com constância, paciência e fé inabalável. Sua mente subconsciente está ouvindo cada palavra que você diz, cada pensamento que você pensa. Ela não julga se isso é bom ou ruim para você. Ela aceita como instrução e começa a transformar aquilo em realidade. Quando você diz, "eu nunca consigo avançar", sua mente subconsciente responde, "sim, Senhor", e passa a criar circunstâncias que comprovam essa crença. É por isso que você precisa se tornar vigilante, não ansioso, mas consciente. Interrompa-se quando estiver prestes a declarar algo que não quer viver. Substitua imediatamente pela verdade que deseja experimentar. Uma pessoa me disse uma vez que não podia se dar ao luxo de pensar positivo porque as contas eram reais. Eu respondi, "Suas contas são reais, mas a provisão infinita do universo também é. Com qual realidade você escolhe se alinhar?" Reconhecer um problema não é o mesmo que transformá-lo em identidade. Você pode dizer, "Atualmente estou enfrentando um desafio financeiro", sem declarar, "Eu sou pobre e sempre serei." A diferença é profunda. Um reconhece uma condição temporária. O outro constrói uma prisão permanente. Suas palavras estão construindo pontes para seus desejos, ou muros que os mantêm distantes. Cada palavra importa, porque cada palavra carrega poder criativo. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Não existem palavras inúteis. Você acha que está só desabafando, só reclamando, só conversando. Mas cada palavra é uma semente plantada no invisível. Cada palavra é um comando enviado ao universo.
Cada palavra está moldando o seu amanhã. Eu conheci uma mulher que vivia brincando sobre ser pobre. Sou quebrada mesmo, dizia rindo no almoço com os amigos. Não posso comprar nada. Ela achava que isso era inofensivo, engraçado, sociável. 6 meses depois, perdeu o emprego e enfrentava uma crise financeira real. A piada virou a realidade dela. Porque o universo não entende humor. Ele entende vibração e instrução. Seus comentários casuais não são casuais. Suas frases jogadas ao vento não são jogadas fora. Todas estão trabalhando, criando, manifestando no invisível antes de aparecerem no visível. Por isso, você precisa se tornar vigilante com cada palavra que sai da sua boca. Observe como você fala do seu corpo. Eu sempre fico doente. Estou acabado. Meu corpo está se destruindo. Isso não são observações. São convites. Você está convidando doença, desgaste e decadência. Agora imagine falar diferente. Meu corpo é forte e saudável. Eu irradio vitalidade. Cada célula do meu corpo se renova perfeitamente. Consegue sentir a diferença? Um conjunto de palavras drena energia. O outro gera energia. Um destrói. O outro constrói. Eu quero que você se observe esta semana. Escute sua própria voz como se fosse um estranho ouvindo pela primeira vez. O que você está decretando sobre sua vida? O que está profetizando sobre seu futuro? Que sementes está plantando em cada conversa? Porque aqui está a verdade que pode libertar você. Você pode mudar tudo, mudando suas palavras. Suas circunstâncias não precisam mudar primeiro. Seus sentimentos não precisam mudar primeiro. Você começa pelas palavras. Você fala a nova realidade antes de vê-la. Isso é fé colocada em prática. Você não espera a montanha se mover para louvar. Você louva enquanto ela ainda está bloqueando o caminho. Você agradece antes da resposta chegar. É isso que separa quem manifesta milagres de quem apenas deseja por eles. Esse é o verdadeiro trabalho. Não controlar os resultados, mas controlar a sua palavra. Não forçar portas, mas manter seu discurso interior alinhado com aquilo que você afirma desejar. A maioria das pessoas sabota suas próprias orações antes mesmo do café da manhã. Declaram sua intenção e passam o resto do dia explicando por que não vai dar certo. Sua mente subconsciente está sempre ouvindo. Ela não julga suas palavras. Ela não debate com você. Ela simplesmente aceita aquilo que você imprime repetidamente nela e trabalha para transformar isso na sua realidade. Se você fala constantemente de luta, seu subconsciente responde: entendido, luta será. Ela é absolutamente obediente à sua conversa interior dominante. Então, o que isso significa para você hoje, agora, enquanto ouve estas palavras? Significa que você precisa se tornar intensamente consciente do que anda dizendo para si mesmo e sobre si mesmo. Cada reclamação é uma oração pedindo mais daquilo que você não quer. Toda vez que você diz, eu nunca tenho o suficiente, está instruindo esse servo fiel dentro de você a entregar escassez. Quando diz, as pessoas sempre me decepcionam, você está criando um ímã para a decepção. Eu vi uma mulher transformar completamente sua vida financeira, não trabalhando mais, não fazendo outra faculdade, mas mudando apenas uma frase. Ela parou de dizer, eu não posso pagar isso. E começou a dizer, eu escolho usar meus recursos de outra forma. Essa pequena mudança reconhecia abundância. Não falta. Em poucos meses, oportunidades começaram a surgir. Oportunidades que sempre estiveram ali. Mas antes, ela estava cega para elas, porque sua conversa interior a programava para enxergar apenas limitação. Seu subconsciente não discute. Ele não pergunta, tem certeza disso? Ele apenas diz, seu desejo é uma ordem. É por isso que as afirmações funcionam, mas apenas quando são faladas com sentimento e persistência. Você não pode apenas murmurar, eu sou próspero, 2 vezes enquanto rola contas atrasadas na mesa e esperar milagres.
Você precisa saturar sua mente com um novo pensamento até que ele se torne mais real para você do que suas circunstâncias atuais. Pense assim: se você plantasse sementes de tomate, mas todos os dias passasse pelo jardim dizendo: nada está crescendo, isso é inútil, nunca vou ter tomates, o que aconteceria? As sementes até cresceriam, porque essa é a natureza delas. Mas sua atenção negativa faria você deixar de regar, perder os primeiros brotos, desistir antes do tempo. Suas palavras não mudam a semente. Elas mudam você, o jardineiro. Elas mudam o que você percebe, o que você nutre, o que você permite florescer. Sua conversa interior é o jardim que você cuida todos os dias. O que você está plantando lá? O que você está regando com sua atenção? Porque aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O universo não julga o conteúdo dos seus pensamentos. Ele não diz: essa pessoa está preocupada, então vou bloquear o bem. Não. Ele apenas diz: isso é o que você está focando. Então, isso deve ser o que você quer mais. E entrega. Você se preocupa com a falta. Recebe experiências que confirmam a falta. Você fala palavras de limitação. Constrói muros ao redor da própria expansão. É mecânico, é lei. E a parte mais linda é que quando você entende isso, quando realmente entende isso nos ossos, você segura a chave mestra. Eu vi pessoas após pessoas transformarem completamente sua realidade simplesmente mudando sua fala interior. Uma mulher que não conseguia emprego, rejeitada dezenas de vezes, começou a dizer: eu sou desejada, eu sou valorizada, a posição perfeita me procura. Não como súplica desesperada, mas como declaração de verdade. 2 semanas depois, surgiu uma oportunidade que nem existia antes. A vaga foi criada para ela. Coincidência? Eu já não acredito mais em coincidências. Eu acredito em alinhamento. Suas palavras não são apenas sons que desaparecem no ar. Elas são sementes com raízes profundas no invisível. Elas são comandos enviados à força criadora que está sempre ouvindo, sempre respondendo, sempre dizendo sim. Então, o que você está ordenando quando diz: eu não posso pagar isso? Você não está apenas afirmando um fato. Você está dando uma ordem ao universo para que continue assim. Quando você diz: eu sempre sofro, você não está apenas desabafando, está encomendando mais sofrimento. Quando diz: nada nunca dá certo para mim, você não está sendo realista. Você está sendo criativo. Você está criando exatamente essa experiência. E o oposto é igualmente verdadeiro. Quando você diz: eu sou cercado de oportunidades, você se sintoniza para enxergar portas que sempre estiveram ali. Quando diz: eu sou guiado e protegido, você relaxa dentro de um fluxo que te carrega adiante. Quando diz: a abundância é meu estado natural, você para de bloquear os canais por onde o bem tentava chegar até você o tempo todo. Isso não é sobre mentir para si mesmo. É sobre dizer a si mesmo uma verdade maior. A verdade do que é possível. A verdade de quem você realmente é por baixo das camadas de medo e condicionamento. Quando você fala assim, quando escolhe palavras que refletem inteireza em vez de quebrantamento, você não está negando a realidade. Você está escolhendo qual realidade vai alimentar. Porque as duas existem ao mesmo tempo. A versão de você que luta e a versão de você que triunfa. Ambas são reais. Ambas estão disponíveis agora. A pergunta é: qual delas você está alimentando com sua atenção? Qual você está trazendo à existência com suas palavras? Eu vi pessoas transformarem suas vidas inteiras apenas mudando a conversa que tinham consigo mesmas. Não com positividade forçada, mas com um compromisso silencioso e constante de falar consigo como falariam com alguém que amam profundamente. Você nunca olharia para uma criança tentando andar e diria: você é patético, nunca vai conseguir, você é quebrado. Você diria: você está conseguindo, olha você, está ficando mais forte a cada dia. Mas quando se trata de nós mesmos, achamos que crueldade é honestidade e que encorajamento é ilusão. Suas palavras criam o clima emocional em que você vive.
Quando você fala de forma dura consigo, cria uma tempestade interna, um estado constante de ameaça. Seu sistema nervoso reage liberando hormônios do estresse. Sua percepção se estreita. Você literalmente deixa de enxergar oportunidades que estão bem diante de você, porque seu cérebro está em modo de sobrevivência. Mas quando você fala com gentileza e possibilidade, quando diz, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou me tornando, você cria um clima interno de segurança. Seu sistema nervoso relaxa, sua percepção se expande. De repente, você vê a porta que sempre esteve ali. A conversa necessária se torna óbvia. A solução surge não porque é nova, mas porque você finalmente consegue vê-la. Isso não é mentir para si mesmo. É aprender a ver a verdade inteira, não apenas a parte que o medo quer destacar. Sim, você errou. E você também é capaz de aprender. Sim, você enfrenta desafios. E você também é resiliente. Ambos são verdadeiros. Mas apenas um te move para frente. Suas palavras são a ponte entre onde você está e para onde vai. Elas são o veículo que te transporta de um estado de ser para outro. Escolha suas palavras com o mesmo cuidado com que escolheria quem vai dirigir seu carro numa estrada de montanha perigosa. Escolha sabendo que elas têm poder. Poder real. O poder de moldar sua realidade de dentro para fora. Todas as manhãs, você acorda com uma página em branco. O universo não guarda rancor. Ele não lembra das dúvidas de ontem, nem dos medos da semana passada. Ele responde ao que você é agora, ao que você reivindica agora. Então, reivindique algo belo. Eu conheci uma mulher que sofreu com saúde frágil por anos. Os médicos lhe deram todo tipo de diagnóstico. Ela carregava receitas como troféus da própria dor. Até que um dia ouviu algo que mudou tudo, que suas palavras estavam criando sua experiência. No início, ela ficou irritada. Quer dizer que eu fiz isso comigo mesma? Não, ela não fez isso para si mesma. Ela apenas não sabia que podia fazer diferente. Mas agora sabia. E junto com esse conhecimento veio a responsabilidade. Uma responsabilidade linda e libertadora. Ela começou devagar. Todas as manhãs dizia: eu sou inteira, perfeita, forte, poderosa, amorosa, harmoniosa e feliz. Ela dizia mesmo quando o corpo gritava o contrário. Dizia quando a dor era intensa. Dizia porque compreendia algo profundo. Ela não estava descrevendo o que era. Estava declarando o que seria. 3 meses depois, os sintomas começaram a mudar. 6 meses depois, os médicos ficaram confusos. 1 ano depois, ela era irreconhecível. Não por causa de um medicamento milagroso, mas porque mudou a própria conversa interior, parou de concordar com a doença e começou a insistir na inteireza. O corpo ouve. Oh, como o corpo ouve! Cada célula está escutando seus pensamentos, recebendo ordens das suas palavras. Quando você diz, estou exausto, suas células batem continência e obedecem. Quando você diz, estou vibrante de vida, elas se reorganizam em torno dessa verdade. Isso não é negação. Isso é direção. Você não está fingindo que os problemas não existem. Você está recusando dar a eles a palavra final. Você está exercendo sua autoridade divina de convocar aquilo que verdadeiramente deseja. E aqui está o que torna isso tão poderoso. O universo não discute. Ele não diz, bem, deixe-me verificar seu histórico primeiro. Ele não revisa seus fracassos passados, nem questiona seu merecimento. Ele simplesmente diz, sim, como você fala, assim será. Essa é a lei, impessoal, inabalável, disponível para todos. Então fale vida, fale abundância, fale amor, não algum dia, não quando as condições melhorarem. Agora, agora mesmo, com esta respiração e a próxima. O universo não pede suas credenciais. Ele não checa sua conta bancária nem seu currículo. Ele responde à sua consciência, à frequência vibracional que você transmite a cada momento de cada dia. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende.
Elas acham que precisam sentir-se dignas primeiro, então podem reivindicar seu bem. Elas ficam esperando uma validação externa, um tipo de autorização da própria vida. Mas isso é o contrário do verdadeiro funcionamento. Você reivindica primeiro. Você decide primeiro. Você entra na consciência de já ter agora e então o universo responde. Eu já vi isso acontecer das formas mais impressionantes. Uma mulher veio até mim afogada em dívidas, com medo até de abrir as cartas. Ela vinha afirmando pobreza há anos sem perceber. Eu não posso pagar isso. O dinheiro nunca fica comigo. Eu simplesmente não levo jeito com finanças. Cada palavra era um decreto, uma ordem ao universo para mantê-la exatamente onde estava. Eu disse a ela: pare de relatar as condições antigas, comece a anunciar as novas. Ela me olhou como se eu tivesse sugerido que ela criasse asas e voasse, mas ela começou. Passou a dizer: o dinheiro flui para mim com facilidade e constância. Eu sou um canal perfeito para essa abundância infinita, dizia de manhã. Dizia quando as contas chegavam. Dizia quando a mente gritava que ela estava mentindo para si mesma. E algo mudou. Não da noite para o dia, mas mais rápido do que a lógica permitiria. Um reembolso esquecido apareceu. Um vizinho lhe ofereceu trabalho. Uma dívida antiga foi perdoada. Porta após porta se abriu. Por quê? Porque ela parou de ser leal à sua escassez e passou a ser leal à sua abundância. Você entende? Você não pode servir a dois senhores. Você não pode declarar abundância enquanto alimenta histórias de carência. Não pode afirmar saúde enquanto recita cada sintoma. Não pode invocar amor enquanto revive cada rejeição. O universo está ouvindo tudo, mas ele responde com mais força àquilo a que você dá sua atenção apaixonada. Então, ao que você tem dado sua atenção? Que história você repete para si mesmo? Porque essa história, seja qual for, está se tornando sua experiência. Não algum dia. Hoje. Agora mesmo. Enquanto você ouve estas palavras, sua consciência está moldando o que vem a seguir. Quer saber o meio mais rápido de mudar sua vida? Mude suas palavras. Agora, não amanhã. Não quando você se sentir melhor. Não quando as circunstâncias mudarem. Agora. Interrompa o velho padrão no meio da frase. Se perceber que está dizendo "eu nunca tenho o suficiente", substitua imediatamente por "eu sou abundantemente suprido". Se notar que pensa "nada nunca dá certo para mim", fale a verdade. Tudo está sempre trabalhando para o meu bem maior. Seu subconsciente não discute com você. Ele simplesmente aceita aquilo que você repete com persistência. Se você redirecionar consistentemente suas palavras, você redirecionará sua vida com absoluta certeza. Isso não é pensamento positivo. Isso é lei espiritual em ação. Eu conheci uma mulher que se treinou a dizer "cancelado" toda vez que um pensamento de medo surgia. Ela literalmente falava a palavra em voz alta, "cancelado", e imediatamente substituía pelo que desejava manifestar. No início, sua família achou que ela havia enlouquecido, mas em 3 meses, toda a sua vida havia se transformado. A dívida que parecia enterrá-la foi paga por meios inesperados. O relacionamento que ela pensava estar acabando se fortaleceu como nunca. O problema de saúde que a aterrorizava se resolveu sem intervenção médica. Por quê? Porque ela parou de alimentar o monstro do medo com suas palavras. Parou de regar as ervas daninhas e começou a regar o jardim. Você precisa ser absolutamente implacável quanto a isso. Suas palavras não são casuais. Elas são criativas. Toda vez que você diz "eu não posso pagar isso", você instrui seu subconsciente a manter a escassez. Toda vez que você diz "estou tão cansado", você ordena ao corpo que produza mais fadiga. Toda vez que você diz "isso sempre acontece comigo", você garante sua repetição. Eu não estou pedindo que você finja que tudo está perfeito quando não está. Estou pedindo que você pare de ensaiar o problema e comece a declarar a solução.
Há uma diferença enorme entre reconhecer uma situação atual e dar poder a ela por meio da repetição verbal constante. Se alguém pergunta como você está e as coisas estão difíceis, você não precisa mentir, mas também não precisa fazer um inventário completo de tudo que vai mal. Você pode dizer, estou em transição, ou algo maravilhoso está se desenrolando, ou simplesmente, sou grato. Essas respostas honram sua verdade sem transformar o temporário em permanente. Suas palavras de hoje estão construindo seu amanhã, cada uma delas. Se você pudesse ver no plano espiritual o que suas palavras estão erguendo, você se tornaria seletivo muito rapidamente. Você guardaria sua boca como se sua vida dependesse disso. Porque depende. O mundo físico é apenas o átrio exterior do templo. É onde o invisível se torna visível. É onde sua consciência ganha forma. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Você não pode mudar a forma sem antes mudar a consciência que a criou. Você pode mudar os móveis, mudar de emprego, mudar de cidade, até mudar de parceiro. Mas se não mudar seu diálogo interior, você apenas recriará os mesmos padrões em um cenário diferente. A mulher que diz, homens são todos irresponsáveis, vai atrair homens irresponsáveis em qualquer lugar do mundo. O homem que diz, o dinheiro escorre pelos meus dedos, vai estar quebrado em qualquer bairro de luxo. É por isso que as afirmações falham para tantas pessoas. Elas ficam na frente do espelho dizendo, eu sou próspero, eu sou próspero. Enquanto uma voz interna grita, isso é ridículo, você é pobre, olha sua conta bancária. Você não pode convencer sua mente de algo que seu coração não aceita. O universo responde à convicção, não à repetição. Mas quando você fala com fé, então o céu e a terra se movem. Quando você diz, Deus é minha fonte, e sente essa verdade vibrar em todo o seu ser, você acaba de emitir um decreto no mundo espiritual. Quando você diz, eu ando pela fé, não pela visão, e diz isso com todas as suas fibras, você acaba de declarar sua independência das aparências. Eu conheci um homem que estava à beira da falência. O negócio tinha quebrado, as dívidas se acumulavam, todos se preparavam para seu colapso. Mas esse homem tinha entendimento. Ele se recusava a falar de fracasso. Quando perguntavam como as coisas iam, ele sorria e dizia, algo maravilhoso está acontecendo comigo. Ele dizia isso repetidas vezes, não por desespero, mas por fé. Os amigos achavam que ele enlouquecera. Diziam que ele negava a realidade, mas ele entendia algo que eles não entendiam. Ele estava criando uma nova realidade. Em 6 meses, uma oportunidade inesperada apareceu. Em 1 ano, ele havia reconstruído tudo, e mais. Ele falou seu mundo até trazê-lo à existência. Eu não estou falando de mentir. Estou falando de alinhar suas palavras com a verdade espiritual, em vez das condições temporárias do mundo material. Existe uma diferença enorme entre negação e visão espiritual. Por exemplo, se você está resfriado e alguém pergunta como você está, negação seria dizer, eu não estou resfriado, enquanto espirra sem parar. Isso é tolice. Mas visão espiritual é dizer, estou caminhando para a saúde perfeita. Você reconhece onde está enquanto fala para onde está indo. Sua palavra é a ponte entre o invisível e o visível. É o veículo pelo qual a substância espiritual ganha forma na sua experiência material. Por isso os antigos davam tanta importância ao poder da bênção e da maldição. Eles sabiam que as palavras não eram apenas sons. Elas eram forças criadoras que moldavam o destino. Já vi pessoas literalmente falarem até cair na pobreza. Elas encontram um amigo e imediatamente começam a recitar suas dificuldades financeiras. Os tempos estão tão difíceis, mal consigo pagar as contas. Não sei como vou pagar o aluguel do mês que vem. E depois se perguntam por que a situação financeira nunca melhora. Estão usando a força criativa mais poderosa que possuem para perpetuar exatamente a condição da qual dizem querer escapar. O universo não discute com você. Ele não diz, espere, você não quis dizer isso de verdade. Ele simplesmente responde, a sua palavra é lei na sua vida.
Como você decreta, assim será. Você é o arquiteto da própria experiência, por meio das plantas que desenha com as suas palavras. E aqui vai algo que talvez te surpreenda. Suas palavras casuais, ditas sem pensar, muitas vezes são mais poderosas do que suas afirmações formais. Por quê? Porque revelam aquilo em que você realmente acredita no subconsciente. Você pode ficar diante do espelho todas as manhãs declarando: "Eu sou próspero e bem-sucedido." Mas passar o dia inteiro dizendo coisas como: "Não posso pagar isso. O dinheiro está curto. Estou quebrado." Qual dessas declarações você acha que pesa mais no seu subconsciente? A que você repete constantemente ao longo do dia. É por isso que a vigilância importa. É por isso que se tornar guardião da própria língua é uma das disciplinas espirituais mais importantes que você pode praticar. Não estou sugerindo que você se torne rígido ou paranoico com cada palavra, mas estou sugerindo que você se torne consciente. Perceba o que você está dizendo. Perceba as histórias que conta sobre si, sobre sua vida, sobre suas possibilidades. Porque aqui está algo que a maioria não percebe. Seu subconsciente não diferencia uma piada de um decreto. Quando você diz, "Sou péssimo com dinheiro." Mesmo rindo, o subconsciente responde, "Entendido, ordem recebida." Ele não tem senso de humor nisso. Leva tudo ao pé da letra. É como um servo fiel que executa cada ordem sem questionar, sem julgar. Então, quando você declara casualmente, "Nada nunca dá certo para mim", seu subconsciente começa a trabalhar para garantir que essa frase continue verdadeira. Ele vai filtrar sua percepção para você notar cada decepção e ignorar cada bênção. Vai influenciar suas decisões para que você sabote oportunidades sem perceber, não porque odeia você, mas porque está tentando mantê-lo coerente com o que você mesmo decretou. Por isso você precisa se tornar guardião das suas palavras. Não de um jeito tenso e amedrontado, mas de um jeito consciente e deliberado, sabendo que você está sempre, sempre, dando seu voto para o tipo de realidade que deseja experimentar. E deixe-me te contar outra coisa que talvez te surpreenda. O universo não recompensa o sofrimento. Nós fomos ensinados que sofrer é nobre, que precisamos ganhar o bem por meio de luta e sacrifício. Mas estou aqui para te dizer, essa é uma das crenças mais destrutivas que carregamos. O universo responde à consciência de leveza, não à consciência de tensão. Pense comigo. A macieira sofre para produzir maçãs? O roseiral se tortura para criar rosas? Não. Eles simplesmente permitem que a força da vida flua através deles. Cumpram sua natureza sem esforço forçado. Você foi criado para florescer, não para apenas sobreviver, não para viver raspando, não para estar o tempo todo lutando, empurrando, se arrastando. Você foi criado para permitir que o bem flua para você e através de você tão naturalmente quanto você respira. Mas nos treinaram para acreditar no oposto. Usamos nosso cansaço como medalha de honra. Competimos para ver quem está mais ocupado, quem está mais estressado, quem sacrificou mais. E o tempo todo reforçamos a crença de que a vida tem que ser dura, que a abundância precisa ser arrancada à força de um universo relutante. E se você largasse essa história agora? E se decidisse, neste exato momento, que você pode receber sem sofrer, que pode prosperar sem se destruir, que facilidade e graça são seu estado natural? E se a única coisa entre você e tudo o que deseja fosse a velha crença de que precisa pagar por isso com a sua paz? Já vi pessoas se agarrarem ao sofrimento como se ele fosse o ingresso que precisam mostrar na porta do céu. Como se Deus estivesse sentado com um livro de anotações, marcando cada dificuldade antes de autorizar um momento de alegria. Mas o universo não funciona em sistema de dor em troca de ganho. Quando uma semente vira flor, ela se martiriza para florescer? Quando a maré sobe, o oceano se esforça em tortura para alcançar a praia? Há esforço, sim. Há crescimento, claro. Mas não há tortura autoimposta disfarçada de merecimento. Você foi feito para expandir, não para pagar penitência.
Todo desejo verdadeiro que você tem é uma tarefa divina, não uma prova de quanto você aguenta sofrer antes de receber. O fato de você querer algo já é o universo puxando você pela manga e dizendo: é por aqui, isso é seu. Mas você foi ensinada a desconfiar desse chamado, a duvidar de cada desejo, a acreditar que, se algo é bom demais, fácil demais, alinhado demais, então certamente tem algo errado. Então você cria obstáculos onde não existem, você fabrica atrasos. Convence a si mesma de que ainda não está pronta, não é digna, não provou o suficiente. E enquanto isso, o seu bem está ali esperando, paciente, insistente, batendo na porta que você recusa abrir porque ainda sente que não sofreu o bastante para merecer o que está do outro lado. Deixe eu te dizer algo que talvez te desperte de vez. O seu sofrimento não impressiona o universo. Não te torna mais espiritual. Não te torna mais digna. Não acelera suas bênçãos, nem te dá pontos extras num sistema de recompensas cósmicas. O sofrimento só faz uma coisa: impede você de receber o que já é seu. No momento em que você decide que a facilidade é natural, que a graça é seu direito de nascença, que você pode receber simplesmente porque existe, tudo começa a mudar. Não porque o universo de repente resolveu te favorecer, mas porque você finalmente parou de bloquear o que sempre esteve vindo em sua direção. Já vi pessoas transformarem a vida inteira, não por fazer mais, mas por permitir mais, por deixarem-se ser sustentadas pela mesma inteligência que organiza as estações, que faz seu coração bater sem você mandar, que cria uma floresta inteira a partir de uma única semente caída. Você não precisa gerenciar o universo, só precisa parar de atrapalhar. É aqui que muitos ensinamentos espirituais se confundem. Falam de rendição, mas fazem a rendição parecer derrota, como se fosse jogar a toalha. Mas a verdadeira rendição não é desistência. É reconhecimento. É finalmente perceber que já existe uma corrente se movendo a seu favor e que você pode escolher lutar contra ela ou flutuar com ela. Pense em como uma árvore não luta para crescer. Ela não acorda de manhã forçando as folhas a aparecer. Ela simplesmente permite que a vida dentro dela se expresse. Você é igual. Você deseja porque a vida está tentando crescer através de você. Seus sonhos não são aleatórios, são direcionais. Mostram para onde sua energia quer ir. Mas a maioria de nós foi ensinada a desconfiar disso. Aprendemos que, se algo vem fácil, não tem valor. Que conquista de verdade tem que doer. Que você precisa ganhar o direito de respirar. Então pegamos o que deveria ser uma expansão alegre e transformamos em guerra. Fazemos dos nossos próprios desejos inimigos. Eu estou te dizendo, você pode abaixar as armas. Tudo aquilo que você persegue já existe em forma potencial, pairando na beira da manifestação, esperando que você se torne o tipo de pessoa capaz de receber sem destruir o que recebeu. E você se torna essa pessoa não através de mais esforço, mas através de mais permissão, permitindo mais suavidade, fazendo as pazes com a facilidade, confiando que a vida é a favor de você, não contra você. Quando você entende isso de verdade, não só com a cabeça, mas nos ossos, você para de se apresentar para um juiz invisível. Você para de viver como se estivesse sempre em teste, em audição, tentando provar que merece existir. Você percebe que seu valor nunca esteve em jogo. Nunca. Você nasceu digno, e nenhum sucesso nem fracasso altera esse fato fundamental. É isso que muda tudo. Não uma nova técnica, não um método mais forte, mas uma reorientação completa da forma como você percebe a realidade. Um reconhecimento de que você não está separada do poder criador do universo. Você é uma expressão dele, e expressões não precisam ganhar o direito de se expressar. Veja, nos ensinaram que trabalho duro é virtude, que sofrimento prova seriedade, que se você não estiver exausto, não merece o que conquistou. Mas isso são ideias, não leis, e ideias podem ser trocadas.
Já vi pessoas se torturarem por anos, empurrando, forçando, se moendo, convencidas de que é assim que se chega lá. E já vi outras fluírem para o mesmo resultado com o que parece ser facilidade. Qual é a diferença? Não é talento, não é sorte, não é apenas privilégio, embora adoremos dizer isso para aliviar a consciência. Essa é a história. A diferença é a consciência. A diferença é se você acredita que o universo está contra você ou a seu favor. Se você acha que está nadando contra a corrente ou sendo levado por uma força que quer que você chegue ao destino, quando você tenta forçar a manifestação apenas no poder da vontade, você está operando a partir da consciência da falta. Você está dizendo, eu não tenho, então preciso fazer acontecer. Mas a própria energia de ter que fazer acontecer reforça o não ter. Você não pode criar abundância a partir da escassez. Você não pode atrair facilidade a partir do esforço desesperado. Isso não significa que você não faz nada. Significa que sua ação vem de outro lugar, não do medo, não do desespero, mas da inspiração. Existe uma diferença energética gigantesca entre eu tenho que e eu me sinto movido a. E o universo responde de forma completamente diferente a esses dois estados. Pense assim: quando você está inspirado, você está literalmente em espírito, conectado à fonte da criação. Sua ação se torna uma extensão do impulso divino. Ela flui. Ela faz sentido. Mesmo quando é desafiadora, há uma sensação de alinhamento. Mas quando você está forçando, você se desconectou da fonte. Você está operando a partir do pequeno eu, do ego que acredita estar sozinho e precisa dar um jeito na vida na marra. E esse eu, por mais determinado que seja, está trabalhando com apenas uma fração do poder que realmente está disponível para você. Então a pergunta se torna: como sair do forçar e entrar no permitir? Como sair da luta e entrar no fluxo? Primeiro, você observa onde está forçando, onde está agarrando, onde tudo parece pesado. O corpo sempre dá sinais. Forçar tem assinatura física, tensão, cansaço, sensação de remar na lama. Então você pergunta: como isso pareceria se fosse fácil? Não fácil porque você está tentando facilitar, mas fácil porque o universo estaria conspirando a seu favor. Só essa pergunta já começa a mudar sua consciência. Ela abre possibilidades que você não consegue enxergar a partir do estado de esforço. E aqui está algo que observei inúmeras vezes. Quando você solta o controle, quando relaxa o aperto sobre o resultado, o universo não te abandona. Ele entra em ação. Mas ele traz algo melhor do que aquilo que sua mente ansiosa estava tentando fabricar. Eu vi isso acontecer muitas vezes. A mulher que para de correr desesperadamente atrás de um homem específico e, de repente, conhece alguém que realmente a valoriza. O empreendedor que solta o plano perfeito e encontra uma oportunidade 10 vezes mais alinhada com seus dons. O artista que para de tentar criar o que dá dinheiro e, finalmente, cria sua obra-prima. O universo é mais inteligente que a sua ansiedade. Ele tem acesso a informações que você não tem. Ele enxerga conexões que você não percebe. Ele conhece pessoas que você ainda não encontrou, oportunidades que ainda não se manifestaram, tempos que você não consegue calcular. Quando você está no modo de forçar, você está essencialmente dizendo ao universo: eu não confio em você, eu preciso controlar isso sozinho. E o universo, respeitando seu livre-arbítrio, se afasta. Tudo bem, faça do seu jeito. E então você fica só com seu esforço humano limitado, com sua ansiedade, com suas tentativas de controle que te esgotam e cansam quem está ao redor. Mas quando você afirma: o plano divino da minha vida agora se forma em experiências concretas que me conduzem ao desejo do meu coração, você está dizendo: eu estou aberto a algo maior do que eu conseguiria orquestrar sozinho. Você está se abrindo para a graça, para o tempo divino, para a sincronicidade. Isso não é passividade. Existe uma diferença profunda entre ser passivo e ser receptivo. Passivo é caído, vencido, esperando a vida acontecer. Receptivo é atento, desperto,
disponível, pronto para agir quando a oportunidade surge, sem arrombar a porta antes da hora. Pense na jardineira. Ela não fica em cima da semente gritando: "Cresça logo!" Por que você ainda não nasceu? Ela planta com intenção, rega com constância, cuida do ambiente. E então, isso é crucial, ela confia na inteligência que existe dentro da semente. Você é o jardim e o jardineiro. Você planta sua palavra. Você cuida da sua consciência. Você remove as ervas daninhas do medo e da dúvida. E então, confia na força da vida dentro de você. Agora, alguns de vocês estão dizendo: "Florence, eu afirmo há semanas, meses, talvez anos, onde está minha demonstração?" E eu te pergunto: você está realmente plantando a palavra ou apenas desejando? Existe uma diferença enorme entre desejar e plantar com fé. O desejo diz: "Seria bom se..." A palavra falada com convicção diz: "Já é, já está feito." Você precisa examinar seu jardim interior com honestidade radical. Você afirma abundância, mas espera a escassez? Você declara saúde, mas por dentro acredita mais na doença? O subconsciente sabe. Ele lê a convicção real por trás das palavras. Eu conheci uma mulher que afirmava prosperidade todos os dias, mas não jogava fora seus sapatos.